9h09. Vamos voltar lá para os Estados Unidos. Fabrício Naitsky já aqui conosco. Boa sexta-feira, bom dia. Fabrício. Boa sexta-feira, Lívia, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo, vamos nessa. Talvez Biden não esteja tão bem assim. Deve ter sido uma noite difícil. Deve ter sido uma noite difícil. Ele voltou a cometer novas gafes durante falas nos encontros da OTAN, confundiu a vice dele com Donald Trump, confundiu Volodymyr Zelensky com Vladimir Putin. E a repercussão de tudo isso? O que você conta para nós? A repercussão péssima, como a gente já podia esperar que seria caso ele falhasse nesse discurso ontem na OTAN. O Biden tinha essa missão de não ter nenhum deslize no encerramento do encontro da OTAN ontem lá em Washington para reforçar a sua campanha depois da péssima atuação no debate. A gente tem repercutido aqui ao longo das últimas semanas no Jornal da Manhã como tem aumentado o número de parlamentares democratas pedindo para que ele desista da campanha eleitoral, só que os deslizes voltaram a acontecer. O primeiro deles, inclusive a gente vai mostrar já já, é o momento em que ele chama o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, para discursar e chama o Zelensky de Vladimir Putin. Vamos conferir esse momento. Agora quero passar a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem quanto determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin. Presidente Putin, ele vai derrotar o presidente Putin, presidente Zelensky. Estou tão concentrado em derrotar Putin que temos que nos preocupar com isso de qualquer forma, senhor presidente. Eles até levaram isso tudo como uma situação bem cômica, né, Lívia? Pelas imagens a gente pode ver ali que o próprio Zelensky dá uma risadinha, o Olaf Scholz ali no fundo também dá uma risada. E, é verdade seja dito, o Biden se corrigiu rapidamente. Fosse só isso, tudo bem. O problema é que depois o Biden foi dar uma entrevista coletiva a jornalistas na saída do evento para falar também sobre a sua campanha e voltou a cometer um deslize, dessa vez chamando ali, confundindo o nome da vice-presidente Kamala Harris pelo seu provável adversário nas eleições, Donald Trump. A gente também separou esse momento. Olha, eu não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice se ela não fosse qualificada para ser presidente. Então vamos começar por aí. Número 1, o fato é que a consideração é que sou a pessoa mais qualificada para concorrer à presidência. Eu venci ele antes e vou vencê-lo novamente. And I will beat him again. Para a gente finalizar essas falas do Biden, teve uma outra também que chamou a atenção quando ele foi questionado sobre a possibilidade de fazer exames neurológicos para continuar no cargo, para continuar lá na Casa Branca. A gente também separou esse momento curtinho para conferir aqui. Eu fiz 3 importantes e intensos exames neurológicos por um neurologista. E todos os casos, o último em fevereiro, eles falaram que estou em boa forma, ok? Eu tenho um pequeno problema com meu pé esquerdo que já não tem tanta sensibilidade porque eu quebrei meu pé e não usei a bota ortopédica. Mas estou bem. Todos os dias eu passo por testes das minhas capacidades neurológicas com as decisões que tomo diariamente. Pois é, Lívia, ontem a gente falava aqui de 7 congressistas democratas que falavam na desistência de Joe Biden dessa campanha eleitoral. Esse número subiu, passou para 17. Então a gente já está falando de um número cada vez maior de deputados do Partido Democrata que pedem que Biden abandone a corrida. O temor deles é que, além da fragilidade de Biden, podendo possivelmente perder as eleições contra Trump agora em novembro, nas eleições legislativas daqui 2 anos, os democratas acabem perdendo muito espaço para os republicanos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes, e aí deixa uma situação bastante difícil, politicamente falando, de muito espaço, muito permissionista para os seus oposicionistas republicanos por lá. Bom, por que Biden, então, não simplesmente abandona a corrida? Dizem que tem ali uma questão de ego, dizem que tem um medo de que Kamala Harris não estaria preparada para assumir essa disputa, ela que seria a mais provável nomeada a tomar o lugar dele nessa disputa, mas Biden tem se mantido bastante firme, pelo menos no seu discurso.
As informações que chegam vindas lá da Casa Branca é de que os aliados mais próximos dele, digamos assim, o núcleo duro da campanha de Biden, tem dado bastante apoio para o presidente, a família dele também, para que ele continue nessa campanha e não abandone tão cedo. Biden diz que ele quer terminar o trabalho de defesa da democracia. Ele considera Trump uma ameaça à democracia americana, ainda mais depois daquele episódio do Capitólio lá em 2021. Fato é o seguinte, essa campanha eleitoral, tal qual a de 2020, tem sido marcada por uma questão ideológica muito forte entre Trump e Biden, aquele famoso nós contra eles, os democráticos e os antidemocráticos. E ainda assim, apesar de todos esses deslizes, essa polarização na disputa tem se refletido, pelo menos nas pesquisas, como muito próxima. Então, as pesquisas indicam que eles ainda estão empatados tecnicamente. Biden, entre os democratas, parece ter ainda, apesar disso tudo, a melhor chance de vencer Trump em novembro. É exatamente isso que eu vou passar para o Vilela. Já disse Ótimo. tudo. E a frase exata do que você mencionou sobre o que Biden disse de não se tratar algo que esteja relacionado a ego, ele falou assim, não estou aqui pelo legado, mas para completar o que eu comecei, que é exatamente isso que você falou. Agora, Vilela, ego ou um realismo justificado? Porque apesar de tudo que está acontecendo, de todas as críticas, de todas as pressões vindas de todos os lados e só aumentando, como o Nides que trouxe agora para a gente, as pesquisas apontam empate técnico. Biden está um pouquinho atrás numericamente, 1 ponto percentual parece, mais ou menos. Cerca de 4, depender da pesquisa. De 1 a 4 pontos percentuais. Mas há empate técnico, então há chances. Pois é, em tese há chances, mas também existem outros elementos que, quando a coisa começar a funilar, eles vão acabar sendo colocados à prova. Por exemplo, o comparecimento do eleitor. Muitas vezes, quando o eleitor não está firme em relação ao seu candidato, ele até se questionado, ele diz que votaria em Biden, por exemplo, mas muitas vezes ele acabaria não comparecendo, não se dirigindo para votar, especialmente nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório. Outros aspectos ainda podem acabar influenciando nesse sentido e, de alguma forma, gerar nos próximos dias um distanciamento maior. Eu vejo que as imagens têm demonstrado isso e não é apenas por essa troca de nomes, mas é evidenciado que a fala do presidente Joe Biden, ela já está uma fala bastante debilitada, a forma como ele se posiciona, a forma como ele se coloca, está bastante evidenciado realmente a não capacidade dele entrar numa disputa eleitoral rígida, como é a disputa eleitoral americana, especialmente pensando em mais anos de poder pela frente. Então eu vejo que, mantida a candidatura a Biden, eu não tenho dúvida que será uma presa fácil para Donald Trump se voltar novamente à Casa Branca.